Olá pessoal, sou Fran S2 e hoje estou aqui para ler com vocês a segunda história, um trechinho do livro Missão Nós Cumprimos. Vou deixar aqui do ladinho. Se quiserem ver o primeiro vídeo, vou deixar aqui na descrição, tá bom? E este livro é dos coautores Graciela Botella e Luiz Polito, meu pai. Agora eu vou ler um trechinho da Sister Andreoli, Ana Maria Andreoli. E ela diz assim: eu sei que esta é sua obra e sua glória. Era início de fevereiro de 1979. Eu tinha recém-completado 19 anos. Estava na missão fazia 7 meses, estava muito, mas muito infeliz. Havia sido transferida de Recife para Fortaleza em janeiro, juntamente com outras 3 sisters. Bem, eu não estava feliz naquela área. Não gostava de nada. A cidade era muito quente, igual aqui em Bauru. Tive uma gripe fortíssima que me levara a uma infecção de garganta e febre de 39 graus e não tínhamos nenhuma indicação de visitas ou de famílias para ensinar. Nosso trabalho consistia em bater em portas e fazer contatos nas ruas de Fortaleza. Ah, sim! E havia as baratas, sim, elas, enormes, cascudas, e estavam em todos os lugares. Imagina, né? Não estava sendo uma boa experiência. E tudo que eu conseguia pensar era: o que eu estou fazendo aqui? Meus pensamentos estavam em casa, na minha família, nas minhas necessidades pessoais. Queria ir embora. O tempo todo era tomada por esse desejo de pedir para deixar a missão. Cheguei muito perto de pedir para ir embora. Em um determinado dia, conseguimos marcar uma palestra com a família do zelador da capela. Um jovem rapaz que vivia com sua esposa em uma localidade afastada no centro de Fortaleza. Uma viagem de 1 hora e 40 minutos em um ônibus intermunicipal. No dia da palestra, eu estava me sentindo muito infeliz. Nos dirigimos para o terminal de ônibus e logo minha companheira, Sister Josefa, identificou o ônibus que deveríamos pegar até a localidade. Quando entramos naquele transporte público, tudo o que eu conseguia pensar era no asco que sentia de tudo o que via. O ônibus era tão velho e tão sujo, o piso do ônibus era tão imundo que não dava para ver o assoalho, de tanto barro encrostado nele. Minha companheira deu um passo e quase caiu, pois havia um buraco enorme no meio do assoalho, que estava meio escondido pelo barro e pela sujeira. Alguns passageiros transportavam caixas com galinhas dentro, outros sacolas com compras de feira. Tudo ali despertava o que havia de pior em mim. Durante todo o tempo, queria que algo acontecesse para que pudéssemos voltar para casa. Como pegamos o ônibus do terminal, conseguimos um banco para nos sentar. Minha companheira sentou-se na janela e eu no corredor. Eu não queria nem tocar no estribo do banco da frente, de tão engordurado que estava. No banco da frente havia uma mulher sentada bem à minha frente. Eu fiquei observando seu cabelo preso, num lenço, e de repente me dei conta que havia enormes piolhos andando por seu pescoço e cabelos. Me senti horrível ali. Meus sentimentos me levavam a pensar o tempo todo que desejava ir embora. Que aquilo ali não era para mim. Que eu queria estar em casa. Durante todo o trajeto, acidentado e com vários buracos, me mantive absorta em meus sentimentos e na raiva que sentia crescer dentro de mim. O que poderia ser pior do que tudo aquilo? O que eu estava fazendo lá? Por que aquelas pessoas, aquele ônibus, aquele lugar, não era para mim, não deveria estar lá? Esses sentimentos assaltavam minha mente e eu perguntava ao Pai Celestial o tempo todo: por quê? No meio do trajeto começou a chover muito forte. Lembro-me de ter pensado: ah, Senhor, ainda isso? Junto com a chuva torrencial, vidros do ônibus todos fechados e aquele calor e abafamento. Literalmente só conseguia pensar em sumir dali. E em minha mente só pensava: Senhor, por que estou aqui? O que o Senhor quer de mim?
Finalmente, após cerca de 1 hora e 40 minutos naquele horror, chegamos ao nosso destino. Quando descemos no ponto final, vi um vilarejo muito pobre, com suas ruas de terra enlameadas pela chuva. No meio daquele barro e poças de águas, crianças corriam agitadas e felizes com seus cachorros e outros animais. Tinha de tudo ali. Crianças pequenas de cerca de 2 anos correndo, enlameadas e completamente nuas. Porcos, galinhas e cachorros. Todos confraternizando numa gazarra barulhenta. Aquela cena entrou no meu cérebro com tamanha violência e eu me senti a última das criaturas da terra. A mais castigada, a mais abandonada pelo Senhor. Quantos sentimentos ruins eu tive. Andamos até chegarmos na casa de nosso pesquisador, que morava no fim de uma daquelas ruas de barro. Ao chegarmos em sua casa, fomos muito bem recebidos. A alegria e a satisfação dele e de sua humilde esposa em nos receber estavam estampadas em seus rostos. Um sentimento de vergonha tomou conta de mim. Havia chegado naquele lugar com um profundo sentimento de desprezo e horror por tudo que vira até ali. E fomos recebidos por aquele casal com respeito e deferência, como se fôssemos pessoas muito importantes. Entramos naquela humilde casa e meus sentimentos começaram a mudar rapidamente. Era uma casa muito pequena, de barro e capim, conhecida como sapê. Eram apenas 2 cômodos, os quais eles fizeram questão que conhecêssemos. Um quarto arrumado com cuidado e capricho, muito organizado e limpo. Uma cozinha que era usada também como sala. Não havia energia elétrica ali. Nos disseram que somente na praça matriz, na igreja, havia eletricidade. O que me chamou a atenção naquela casa tão humilde foi a extrema limpeza e organização. As panelas penduradas próximo à pia eram tão brilhantes e reluzentes como eu nunca havia visto. Tudo organizado e com muito capricho. Com a porta da frente fechada, todos os sentimentos ruins que eu vinha cultivando ao longo do caminho foram sendo substituídos por um sentimento de profunda reverência e devoção. Iniciamos a palestra com uma oração, e a partir de então, o espírito que se instalou naquele humilde lar foi tão grande e intenso que era quase palpável. Podíamos senti-lo ali testificando a veracidade do Evangelho. Encerramos com uma oração e preparamos-nos para partir. Nem havíamos percebido que já havia anoitecido. Nos despedimos daquele casal e fomos conduzidos à porta da frente daquela casa, onde reinara o Espírito do Senhor durante toda a palestra. Assim que a porta da casa foi aberta, minha visão foi literalmente inundada, com uma imagem maravilhosa como nunca em meus 19 anos havia visto. Um céu profundamente escuro, sem nuvens e absolutamente preenchido de estrelas dos mais variados tamanhos e luminosidade. Imagina a cena, né? Aquela imagem invadiu minha mente e meu espírito com tanta intensidade e força. Naquele momento, eu literalmente ouvi, em minha mente, uma voz que me disse: essa é minha obra e minha glória. Fui tomado por um sentimento de profunda reverência e humildade. Naquela localidade remota de Fortaleza, eu recebi a maior lição e a maior resposta do Senhor, às minhas dúvidas de toda a minha vida. Ali eu soube o quão pequenos nós somos, e em nosso egoísmo o quão grande é o amor de Deus por seus filhos, independente de suas posses, de sua raça e de suas condições de vida. Aquela experiência mudou minha vida e mudou minha missão. Em minha tenra idade, eu entendi que todos somos merecedores do amor de Deus e que Ele sempre responde nossas orações e nossas dúvidas. Às vezes num sussurro, às vezes literalmente nos ensinando através de uma voz mansa e amorosa. Estamos nessa terra para aprender e cumprir os nossos desígnios. Depois dessa experiência, meu olhar para a vida, para as pessoas e para as coisas mudou totalmente. Ao sair daquela casa, eu fui transformada pelo amor de Deus e pela mais bela experiência de minha vida. As ruas eram as mesmas. A lama era a mesma.
o ônibus era o mesmo, mas nada mais fazia diferença. Eu não era mais a mesma, e meu sentimento de devoção e amor também já não era mais o mesmo. Voltamos outras vezes àquela localidade e nunca mais tive aqueles sentimentos ruins que haviam me assolado. Fui transferida antes do batismo daquele casal. Terminei minha missão, tive outras experiências importantes, mas foi essa a que marcou minha missão e toda a trajetória de minha vida. Hoje, ao pensar sobre aquele dia, meu coração ainda se enche de gratidão por aquela lição que tive de aprender e agradeço por ela. Sei que Deus cuida de nós, que nos ouve com infinita misericórdia e que responde às nossas orações, mesmo quando elas são carregadas de dúvidas, medo e de rancor. Sister Andreoli, Ana Maria Andreoli. Então, realmente é assim, né? Como ela testificou. Faz diferença completamente a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós vemos a vida, como vemos a criação, tudo. Tudo faz diferença. Da maneira que nós vemos, que nós posicionamos na vida, faz diferença no nosso dia a dia. Então, se a gente vê o mundo com negatividade, tudo vai ser negativo. Se a gente vê o mundo com positividade, tudo vai ser positivo. Tudo vai atrair coisas boas. A negatividade atrai coisas ruins. E a positividade atrai coisas boas. Então, que sejamos positivos todos os dias, né? Mesmo nas dificuldades, principalmente nelas, aqui nós temos que ser mais positivos. Temos que ver que tem um propósito. Tudo tem um propósito nessa vida. Até nas coisas mais ruins que acontecem na nossa vida. Tudo tem um aprendizado. Tudo tem uma lição pra gente aprender. Ou alguém à nossa volta. Então, eu gostei muito dessa experiência da Sister Andreoli. E sei que tem muitas outras experiências interessantes no livro. Quem quiser adquirir, vou deixar na descrição, tá bom, o link. Ou pode entrar em contato também com meu pai, Luiz Polito, ou comigo nas redes sociais. Ou com Graciela Botella, tá? E eu mesma, quando servi minha missão, em 2008, 2009, também senti muito isso. Faz muita diferença a forma como a gente vê o mundo. E a forma como a gente conversa com o Senhor com mais frequência, a gente começa a perceber em pequenas coisas a presença dele. A gente começa a perceber em pequenas coisas o quanto ele se importa e quanto ele está cuidando de tudo. Olha só aqui. A plaquetinha que eu usei quando eu era missionária, Irmã Polito, porque eu fiz missão em Portugal e lá é como... E lá eles chamam de irmã, não sister. E foi a melhor experiência da minha vida. Até hoje, a missão é o que eu carrego de aprendizado para toda a vida mesmo. Sempre vou carregar. E não se esqueçam de deixar seu like. Se inscreva aí no canal Fernie S2. E até o próximo vídeo. Beijos e fui!